Ok, esse vídeo é para nós falarmos sobre o que foi alterado em relação à tela principal, né, sobre o layout dessa tela principal. Tá, então nós temos aqui agora um label aqui em cima, tem as informações da empresa. Você lembra que tinha aqui alguns botões do F1 até o F12, nós não temos mais esses botões, tá? Esses botões eles foram trazidos aqui para baixo. Na verdade eu não tenho botões aqui, eu tenho panels, tá? Eu tenho 12 panels, né? E as funções elas mudaram um pouco, né? No lugar de eu ter F1 para ajuda, eu tenho F1 para identificar o cliente. Agora eu não tenho uma função F6 para iniciar uma venda. Eu já inicio a venda quando eu passo o leitor de código de barra aqui no código do produto, ok? Ou quando eu digito o código do produto. O F6 agora ele serve para pesquisar pelo produto. Eu tenho a opção para identificar o vendedor aqui também. Tá, então temos algumas opções diferentes. Temos aí uma tecnologia para nós alterarmos a visualização de cada um desses botões se o cliente passar o mouse por cima dele, tá? Temos aqui esses dois labels, um deles vai identificar o operador, o outro vai identificar o terminal de caixa. Então deixa eu executar aqui esse exemplo para a gente ver como é que ficou visualmente. Você lembra também que estava aparecendo a barra do Windows, agora não tem mais isso, já está em tela cheia. Se bem que você pode fazer isso da forma como bem lhe convir, né? Porque do jeito que nós fizemos a aplicação agora, ela pode ficar com a cara que você quiser. Então, você que vai selecionar a imagem, a posição que vão ficar os componentes, o tamanho da tela, isso aí está em suas mãos, ok? Então eu tenho aqui a tela de movimento de caixa, no caso está aparecendo aqui encerra movimento de caixa, tem até que corrigir logo isso aqui. Vamos corrigir agora. Vamos abrir aqui o movimento aberto. Está aqui no movimento aberto, JDialog está aparecendo encerra movimento, né? Nada a ver, tá? Acessa movimento. Tá, acessa movimento de caixa. Pronto. Feito isso, vamos executar novamente o sistema. Então ele identifica que já existe um movimento aberto. Deixa eu abrir aqui o banco de dados para a gente ir acompanhando com os dados que estão armazenados. Eu tenho aqui uma tabela SF movimento, pronto. Eu tenho dois movimentos aqui, tá? Esse movimento aqui, o de número 2, ele está aberto. É um movimento que eu venho usando para testes desde muito tempo aí, desde o DVD do Delphi, né? Eu já estou usando esse movimento para testes e eu permaneço com esse movimento aberto, ok? Então tá. Ele me informa aqui quais são os dados desse movimento, né? Eu tenho aí um turno, é o turno 2, o terminal é o caixa 01, o operador é a Maria, e aqui os dados da impressora, do SF, que estão conectados a esse terminal. Aqui o operador ele vai ter que informar a senha dele para ter acesso a esse movimento, e o gerente ou supervisor vai ter que colocar o seu login e sua senha também, tá? Nesse caso eu já deixei configurado por padrão aqui a senha do operador e os dados do gerente para a gente não ficar perdendo tempo, porque a gente vai abrir várias vezes esse movimento, né? Então tá, vou pressionar F12. Olha só, deu um erro de inicialização da impressora Epson, né? Eu estou usando aqui a impressora da Sueda. Então eu tentei acessar a impressora Epson, deu pala, a aplicação será encerrada. Por que isso? Porque na minha tabela de configuração eu informo que é a impressora que está conectada ao meu terminal. Como no meu movimento estava dizendo que era a impressora Sueda, e agora eu estou com a Epson, né? E ainda assim a Epson que está, a Sueda que está aberta aqui, eu tenho que ver qual é o ID da impressora Sueda. Deixa eu vir aqui em SF impressora, aqui. Tá, então a Sueda é a 3, olha, ID 3. Vou modificar aqui para o 3.
e vou tentar acessar novamente. F12 e aí está. Aqui está a minha tela, já aparece aqui o nome do operador, o terminal de caixa, ok? E veja que quando eu passo o mouse aqui nos painéis aqui embaixo, eu estou alterando a cor de fundo. Lá no Delphi eu fiz diferente, daí eu alterei a borda. Então o botão ele ficava com a borda mais alta, o panel no caso, Aqui no Java isso não funcionou muito legal. Quando eu alterava a borda, ele mexia nos outros painels também. Então ficou um comportamento meio esquisito. Por isso que eu decidi deixar com a cor de fundo sendo alterada quando o usuário passa o mouse. Os menus eles aparecem aqui no canto. Pressionei F2 para ter acesso ao menu principal. O submenu aparece logo aqui embaixo. Perfeito. Como eu mencionei para você, você pode colocar a imagem que você quer aqui e você pode colocar os componentes no lugar que você desejar. Como é que você vai fazer isso daí? Você vai trabalhar com duas tabelas aqui no banco. Primeiro a tabela configuração. Nessa tabela configuração, na verdade são três tabelas, Na tabela configuração você vai dizer qual é a resolução que você está usando. Então nós temos uma tabela resolução aqui também. Deixa eu encontrá-la. Aqui é CF resolução. Nessa tabela de resolução, você dá um nome aqui para a resolução da tela. Pode ser um nome qualquer. No meu caso aqui eu dei o nome 1024 por 768 e 800 por 600. Você diz qual é a largura e a altura dessa resolução. E já informa qual é a imagem que vai ficar na tela para essa resolução que você escolheu. Ok? Depois disso você vai dizer aqui na tabela de configuração o que é que vai aparecer lá no título da tela do caixa. Aqui, você vai dizer qual é a imagem, o caminho da imagem dos produtos. Onde é que estão as imagens dos produtos? Onde é que estão as imagens de marketing que vão ficar aparecendo no meu banner? Onde é que estão as imagens de layout? Que são essas imagens aqui do menu e do submenu. A cor das janelas internas. Isso aqui você vai fazer seguindo o padrão do NetBeans. Se eu abrir aqui, por exemplo, a janela de movimento aberto, você vai ver que a cor que ele coloca aqui para o painel é naquele padrão lá, padrão RGB. Então é nesse mesmo padrão que você vai armazenar a cor que você quer para as janelas internas aqui. Nesse caso eu coloquei uma cor padrão. Você pode colocar a cor que você quiser aqui e todas as janelas internas vão ficar com essa cor. Marketing ativo é para que os banners eles fiquem passando aqui nessa região enquanto uma venda não estiver em andamento. No caso não, por isso que os banners não estão passando lá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, em relação ao layout, nada mais, Perfeito. Quando eu seleciono então uma resolução, por exemplo, aqui na configuração eu estou dizendo que estou usando a resolução 1. A minha resolução 1 é a 1024 por 768. Eu tenho uma tabela vinculada à tabela de resolução, como nós vimos lá no DER. Essa tabela é a tabela posição componentes. Aqui, Então eu tenho para a resolução 1, o componente cujo nome é panel bobina, ele vai ter essa altura e essa largura. Ele vai estar posicionado assim, no X 240, no Y 40, que é o topo e a esquerda aqui. E o tamanho da fonte dele é 14. Se esse componente for um label, por exemplo, você vai colocar o texto que vai aparecer para ele aqui também. Por exemplo, no caso dos componentes que tem essa informação aqui, identifica cliente, menu principal, menu operações, a gente coloca o texto aqui. E é muito importante ter essa informação do texto, porque você veja, eu estou com esses componentes aqui e o texto está legal. Mas se eu diminuir essa resolução para 800 por 600, esse texto vai ficar grande, para todos esses botões aqui.
Então na resolução 2, ó, eu já modifiquei. Aqui é identifica cliente, aqui já vai ser cliente. Tá? Então para isso que serve essa questão do texto aí. Ok? Então com essa tabelinha aqui, trabalhando junto com a tabela de resolução, você faz o que quer, né? Na tabela de resolução você cria sua imagem. Você pode criar sua imagem colocando a bobina do lado de cá, colocando o código, quantidade, valor unitário, valor total aqui em cima, a descrição do produto aqui embaixo. O que não pode é tirar esses componentes. Os componentes têm que ser os mesmos, né? Os nomes dos componentes têm que ser os mesmos, mas a posição deles e a tela aqui do fundo, a aplicação vai ficar com a cara que você quiser, tá? Sem problema nenhum. Se você quiser colocar esses 12 botões aqui na esquerda, na direita ou na esquerda, você pode colocar. Não tem importância nenhuma. Tá? Muito bem. Vamos fazer então um teste aqui. Eu vou sair da aplicação, pressionei F12, vou aqui em configuração, vou mudar minha resolução para 2, que é 800 por 600, e vou executar. Aparece o meu movimento, vou pressionar F12 e aí está, né? Já está a minha aplicação numa resolução 800 por 600. Tá? Vou pressionar F12 de novo e vou mudar de novo aqui a resolução para 1 para a gente continuar trabalhando com a nossa resolução normal. Ok? Então essas foram as alterações que nós fizemos aí em relação ao layout para facilitar as coisas, né? E para que o sistema tivesse uma abrangência de tal maneira que você não precisasse modificar nada no código para que ele ficasse com a cara que você quisesse.